A Bela Adormecida. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha muito jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham concretizado o maior sonho deles, terem filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que fosse uma menina? Animava-se a rainha. Por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões. E em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no rio que passava ao fundo do parque real. De repente, pulou para fora da água uma ranzinha. Majestade, não fique triste. O seu desejo se realizará logo. Antes que passe um ano, a senhora dará à luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou. E meses depois, a rainha deu à luz a uma linda menina. O rei, que estava tão feliz, deu uma grande festa de batizado para a pequena princesa, que se chamava Aurora. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino, e como convidadas de honra, as 13 fadas que viviam nos confins do reino. Mas quando o mensageiro ia saindo com os convites, o camareiro mor correu até o rei, preocupadíssimo. Majestade, majestade, as fadas são 13 e nós só temos 12 pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, como os outros convidados, é uma fada ofendida. O rei refletiu longamente e decidiu: não convidaremos a 13ª fada, disse resoluto. Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim, não teremos complicações. Partiram somente 12 mensageiros, com convites para 12 fadas, conforme o rei resolveu. No dia da festa, cada uma das fadas chegou perto do berço em que dormia a princesa Aurora e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda. Terá riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso do que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como um sol, comentou a quinta. 11 fadas já tinham passado em frente ao berço e dado à pequena princesa um dom. Faltava somente uma. Entretida em tirar uma mancha do vestido, no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a 13ª, aquela que não tinha sido convidada por falta de prato de ouro. Estava com uma expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a princesa Aurora, que dormia tranquila, e disse: aos 15 anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador e os pais desesperados.
Então aproximou-se a 12ª fada, que devia ainda oferecer um presente. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, Aurora não morrerá. Dormirá por 100 anos, até a chegada de um príncipe que a acordará com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei decidiu tomar providências. Mandou queimar todas as rocas do reino e, daquele dia em diante, ninguém mais fiava nem linho, nem algodão, nem lã, ninguém além da torre do castelo. A Aurora crescia e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo tivessem até esquecido a profecia da fada malvada. A princesa Aurora, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo, chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre. Abriu, subiu, chegou, enfim, um quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com o fusor uma moeda de linho. A garota olhou, maravilhada. Nunca tinha visto um fusor. Bom dia, vozinha. Bom dia a você, linda garota. O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com um ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava o fusor que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido, esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o fuso. E naquele instante cumpriu-se o feitiço. A Aurora furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento. E seus olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava a louça. Adormeceram os cavalheiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros, nas lareiras, parou de queimar. Parou também o vento que assoviava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte elevadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada
que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história da princesa Aurora, a bela adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. A princesa Aurora, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns cavalheiros mais audaciosos tentaram, sem êxito, chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiras, cercada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lamentáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida, que desde muitos anos tantos jovens a procuravam em vão alcançar. Quero tentar também, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens fortes e corajosos como você falharam. Alguns morreram entre os espinhos. Desista, muitos foram os que tentaram desanimá-lo. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os 100 anos da fada do batizado e das predições das fadas. Chegara, finalmente, o dia em que a bela adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinho, se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltou a se fechar logo após sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte elevadiça estava abaixada e 2 guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia sua própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira. Salões, escadarias, corredores, cozinha, por toda parte, o mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia a princesa Aurora. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhados no travesseiro, o rosto rosado
e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, se inclinou e deu-lhe um beijo. Imediatamente, Aurora despertou. Olhou para o príncipe e sorriu. Todo o reino também despertou daquele instante. Acordou também o cozinheiro que assava a carne, o servente, bocejando. Continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia murmurar as folhas das árvores. A vida voltou ao normal. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha, e ao encontrá-la, chorando, agradeceram ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de 100 anos. O príncipe então pediu a mão da linda princesa em casamento, que por sua vez já estava apaixonada pelo seu valente salvador. Eles então se casaram e viveram felizes para sempre.